atenção. Aqui é inteligência no comando. Eu domino. Então, agora que vocês entenderam como a IA processa, interpreta e responde, chegou o momento de aplicar um dos maiores segredos para extrair resultados extraordinários: a arte da conversa estruturada. Tem uma área de estudo que chama oratória. É a habilidade de você falar. Como você conversa. Às vezes a gente acha, nossa, tem que ter habilidade de falar para falar em público, para falar, né, para apresentar um trabalho na faculdade. Chega, sobe lá, dá uma frio na barriga, dá uma tremedeira. Época de escola. Quem na época de escola tinha uma dificuldade lá de apresentar trabalho? Dá um frio, gaguejeira, a perna tremer. Essa habilidade de conversar, ela é desenvolvível. Você pode desenvolver. Você tem hoje em dia escolas de oratória para você aprender a falar. Quando você lê um livro, por exemplo, você está se comunicando com a pessoa. Não se comunicando, mas você está recebendo daquela pessoa como ela conversa, como ela fala. Estruturação, o português que essa pessoa fala, a forma como ela fala. E tem pessoas que falam de uma maneira super simples, tem pessoas que falam de uma maneira complicada de entender. Para a gente que está aqui, a gente pode falar sobre isso, o juridiquês não é fácil, né? São palavras difíceis de entender. Eu particularmente, assim, tenho uma dificuldade muito grande de fixar alguns termos jurídicos. Mas na medida que você vai tendo contato, você vai aprendendo, você vai lidando com aquela situação, vai armazenando. Ok. E na família que a gente nasce, a gente aprende a falar de certas maneiras. Então, os costumes do seu pai, os costumes da sua mãe, ou de quem criou vocês, ele também traz, você vai puxando, você vai tendo contato. E a forma como você fala está muito ligada à sua capacidade de se relacionar. Porque às vezes você está falando uma coisa que a outra pessoa não consegue interpretar muito bem. Às vezes a forma como você falou, a outra pessoa, por ter um recorte da realidade um pouco diferente da sua, não consegue interpretar. Então, para você, às vezes é óbvio a forma como você fala. Mas para o outro, não é. Agora, se você tem uma boa capacidade de oratória, você tem que entender que mesmo você falando com uma criança de 5 anos, ela também tem que aprender o que você está querendo falar. Então, a capacidade de falar bem, de estruturar conversas, linha de raciocínio e trazer a entrega disso, ela é uma habilidade que é desenvolvida. E isso faz parte dos skills da sua carreira. Uma pessoa, um advogado, ele tem que ter um bom manejo de palavra. Né? Tem que ter uma boa tese ali, explicação, claro que tem que ter as regras, tudo, mas tem que ter um desenvolvimento de lógica. E um líder? Né? A forma como o Diego fala bem pra caramba, não é? Como que o Diego aprendeu a falar desse jeito? Por que às vezes uma pessoa de 20 anos está ali aprendendo não vai ter a mesma capacidade? Por quê? Porque tem muito estudo, tem aprendizado. Ok? Então, a arte da conversa estruturada, ela é um processo, não é? Ou seja, quando você estava na escola, tinha uma dificuldade de ir ali no palco apresentar, certo? Essa dificuldade é o que trava você de, às vezes, você ir lá e dar a sua alta performance. Você é colocado exposta numa situação que, por você não ter tanta experiência, isso te trava, certo? Mas se você tivesse que apresentar um trabalho por dia, pô, vai chegar uma hora, nem que você demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai chegar uma hora que você não vai ter mais nenhum problema de subir lá. Ou até vai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias atrás eu vi um cantor, muito obrigado, João. Eu vi um cantor muito famoso que ele tem crise de ansiedade antes de subir no palco. Mais de 40 anos de carreira. Quando ele vai subir no palco, ele dá uma crise nele, de ansiedade. Uma pressão ali, ele não está digerindo muito bem. E por outro lado, esse final de semana eu estava assistindo um filme, um documentário na Disney Plus, do cara que faz o filme do Thor, o Chris, né? Ele estava passando por vários desafios. Desafios. E na medida que ele passava por desafios, ele encontrava dentro desses desafios mecanismos para, às vezes não para quebrar o medo daquele desafio, mas sim para contornar aquele medo. Ou seja, o nosso cérebro desenvolve capacidades na medida que a gente é colocado em uma situação desafiadora. Então, para que a gente desenvolva a oratória, por exemplo, tem que ter repertório. Você tem que estudar vários temas, tem que entender, às vezes, mecanismos.
Além de estudar a própria matéria. Então, além da própria matéria, você também tem que estudar outras matérias para fazer sentido com o que você fala. Às vezes você vai dar um exemplo que foge daquele contexto e aí você vai desenvolvendo a sua habilidade de narrativa. Você vai desenvolvendo a sua habilidade de falar tom. Ou seja, por exemplo, agora eu estou acelerando o tempo. E aí você pergunta, mas por que está falando dessas coisas aí? O que tem a ver? Tem a ver com a forma como você vai falar com a inteligência artificial. Ou seja, a forma como você fala com a inteligência artificial vai corresponder à forma como ela vai te devolver. E se você não tiver uma estrutura para falar com a inteligência artificial, ela vai corresponder ao que você entrega. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, em falar no dia a dia com as pessoas, você vai ter uma deficiência de perder algumas oportunidades. Uma pessoa que fala super bem, gesticula super bem, ela abraça a oportunidade. Pô, vai conversar com a pessoa, sai ali, vira amigo, tal, pô, gesticulou muito bem. E é isso que eu quero trazer para vocês. A forma como vocês vão falar com a inteligência artificial é muito importante. Porque isso é o que corresponde ao que ela vai entregar. Por quê? Porque ela é um mecanismo de probabilidade narrativa. Então ela vai devolver exatamente aquilo que vocês trouxeram para ela. Então, essa prática de falar com a inteligência artificial, ela tem um nome. E se chama engenharia de prompt. Então, quando a gente fala com a inteligência artificial, o que a gente está fazendo é enviando um prompt para ela, um pedido. Esse prompt, ele é importante. Porque se você fizer ele corretamente, bem estruturado, você vai ter uma resposta satisfatória. Mas, se você não fizer um prompt muito bem estruturado, ele vai ser correspondente. Eu vou trazer para vocês uma seguinte situação. Imagina que se você é um ídolo, ok? Me fala um nome de um ídolo seu. Michael Jackson. Michael Jackson, ok. Imagina você ter uma tarde com Michael Jackson. Não é legal. Não é legal? Vou mudar. O que você perguntaria pro Michael Jackson? Nossa. A primeira, a mais importante. Como a estrutura da criação de coreografia. Legal. Ok. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Dentro do contexto que ele fez a pergunta, existe um mecanismo que somente ele entende, que é a habilidade do Michael Jackson de fazer a dancinha. É claro que todo mundo aqui vai saber qual que é a dancinha do Michael Jackson ali e tal, a mais famosa. Ok, mas para ele existe um repertório mental muito mais considerável, muito mais estruturável do que para uma pessoa que não liga muito pro Michael Jackson. Por exemplo, você é fã do Michael Jackson? Não, ela, a Yasmin. Não, ok. Ou seja, ou seja, para Yasmin não faz tanta diferença, entende? Então, agora, o que você gosta pra caramba? Que você fala, nossa, é o meu prazer você fazer isso. Cazuza, ok. Fala a letra do Cazuza que você mais gosta. O que você perguntaria pro Cazuza, por exemplo? Se ele pudesse fazer de novo, o que ele faria diferente? Ok. Ou seja, para Yasmin tem um contexto, tem uma estruturação. Então, a pergunta que a Yasmin ia fazer, ela tem um repertório ali. Ela está baseado, por exemplo, ela conhece as letras das músicas do Cazuza. E você conhece as letras do Michael Jackson. Ou seja, o que você vai falar para o Michael Jackson e o que o Michael Jackson vai te responder está proporcional ao conhecimento que você está buscando. E se a Yasmin fizesse uma pergunta para o Michael Jackson, talvez não tem tanta relevância, entende? Então, ou seja, a Yasmin talvez não tenha tanto conhecimento sobre o Michael Jackson quanto você. Então você consegue extrair mais do Michael Jackson do que a Yasmin. Agora, se o assunto fosse Cazuza, você perderia para ela. Ou não. Mas o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade, imagine uma outra situação, de conversar com um super advogado, tá? Diego, me dá ajuda aqui. Eu mesmo. Sei. Como é o nome do cara do Suits? Ou... Harvey Specter. Isso, ok. Agora, quem já é advogado aqui, levanta a mão só para mim. Ok. Para quem já é advogado, o papo com o cara do Suits seria Pô, me dá uma dica aí de como, né? Ok. Por quê? Porque vocês já têm uma inteligência
do mercado, e aí você consegue extrair essa inteligência do cara, o que é importante. Para quem não tem, não tem como. Por quê? Porque não tem a inteligência da área, da estrutura, para fazer boas perguntas. Então, mesmo que uma pessoa que não entenda de direito sente com ele, ela não vai conseguir extrair o potencial que ele tem para oferecer. Agora, se vocês sentarem com ele, vocês extrairiam bons insights que fariam bastante diferença para o trabalho de vocês. Então, o que eu quero dizer é que são 2 trilhões de parâmetros, lembra? Ok. 2 trilhões de parâmetros tem muita informação. O que você vai extrair da inteligência artificial? É proporcional ao nível e qualidade da sua pergunta. Então, se o seu prompt é ruim, a extração que você faz da inteligência artificial é proporcional ao seu prompt. Agora, se você aprendeu a dominar a inteligência artificial, você pode mapear perguntas que você faria para o cara do Suites e mandar a inteligência artificial atuar como cara do Suites e fazer perguntas para ele. E ele vai te responder como cara do Suites. Como poderia ser o cara do Michael Jackson, o segredo. Como poderia ser o Cazuza. Claro que não é o Cazuza respondendo, mas o prompt é a grande sacada para você utilizar a inteligência artificial. Como pode ser Miguel Reale, Rui Barbosa, Machado de Assis, Yes. Aristóteles. Exato. É usar a cabeça dessas pessoas para responder. Assim, Isso. extrair informação baseada como se fossem essas pessoas respondendo. Tem que saber perguntar também. Isso. Trazer o contexto para ela poder responder. Você tem que trazer o contexto. Agora, o que eu estou querendo trazer com isso é que para você utilizar a inteligência artificial, a base que você tem, ela está ligada à sua capacidade de fazer bons prompts, mas também ao seu repertório pessoal. Então, um PhD numa determinada situação, ele vai conseguir estruturar uma informação e ele consegue também processar aquela informação que chega para ele. Agora, uma pessoa que está começando a carreira, o repertório dela ainda é raso, principalmente relacionado a várias áreas da vida. Então, a resposta ela é proporcional a isso, mas se você domina prompt, você vai conseguir extrair o máximo da inteligência artificial. Eu fui num evento sexta-feira, e aí tinha tipo um evento de network. E aí tinham várias pessoas de várias áreas diferentes. E aí meio que você encontrava com uma pessoa e tinha que conversar, falar sobre o seu negócio, fazer um pitch, né? Assim, aquela estrutura básica assim, dessas reuniões de network. Aí caí pro primeiro cara, aí ele começou a falar. Ele era um advogado que trabalhava com direito empresarial e direito imobiliário, mas em Araras, uma cidade de Araras. Ele estava ali por coisa da tipo, parceiro, um cliente chamou ele para participar e tal. Mas ele fazia exatamente as mesmas coisas que eu faço no escritório. Ele começou a dar exemplo de falar, ele fazia a mesma coisa, só que há menos tempo. Tipo, há 3, 4 anos em Araras. E aí quando eu fui falar, eu falei, puxa, olha, eu faço a mesma coisa que você. Então eu já comecei a contar. E aí a gente deixou um tempo, e aí um acabou, falou, pô, isso quando acontece isso? Não sei, não, quando acontece isso. Então nossa conversa, assim, a gente se conectou por causa dessa história, e a gente começou a fazer, então ele tirando dúvidas, assim, do dia a dia, muito mais profundas do que as outras pessoas, né? Porque ele vive isso e tal. E, né, ele trabalha com isso, ele lida com o mesmo clientes, mais ou menos o mesmo tipo de clientes e tal. Então, aí, vamos dizer, a gente tinha mais repertório para tirar dúvidas com outros. Assim, né? Você conseguiu extrair mais dele e ele mais de você. Isso, exatamente. Porque vocês se conheciam e soube gesticular ali uma situação. Isso, então ele fez perguntas, é claro, que outras pessoas não fizeram sobre o meu negócio, porque ele fez perguntas para ele mesmo, e também vice-versa também. Assim. Então, Foi mais uma troca de experiência, mas diga assim, né? Foi perguntas muito mais profundas, assim, né? Tipo, questão de assessoria, como você cobra assessoria? Como que você paga os seus advogados? CLT, contrato? Como você faz? Então, tipo, uma pergunta que outra pessoa não iria fazer, porque Foi superficial, né? Era mais profundo, né? Isso, exatamente. Não nos interessei. agora eu quero trazer mais um ponto sobre isso,
que é do mesmo jeito que você aprende a melhorar a sua narrativa, aprende a falar melhor, aprende a estruturar melhor o contexto das suas palavras, do como você fala com as pessoas, na vida, no dia a dia, no trabalho, com a inteligência artificial é a mesma coisa. Precisa de prática, precisa de tempo, de você praticar mesmo, de você falar. Né? Então, se você tem medo de falar em público, você tem que quebrar esse medo. Como que você vai quebrar esse medo? Falando em público. Quando você vai com um evento que nem esse daqui que o Diego foi, por exemplo, você tem medo de falar, às vezes você fica tímido, não chega ninguém para conversar e não troca, às vezes você perde uma oportunidade. Que nem o rapaz que trocou com o Diego, se ele fosse tímido, ele não teria feito perguntas importantes que vai ajudar ele lá, sendo que o Diego tem mais experiência que ele. Agora é a prática, é dar a cara a tapa também, é errar. Ok, vou errar, tudo bem, não tem problema errar. Então, engenharia de prompt é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente demorou anos para aprender a gesticular e vai melhorando em algumas coisas, a engenharia de prompt é a mesma coisa. Mas vocês vão ter muita base. Eu vou ensinar para vocês hoje aqui um método que eu desenvolvi que ele facilita muito o prompt. Depois que vocês entenderem isso, fica muito mais fácil. Então, eu vou trazer. Eu já abordei um pouquinho esse texto aqui para vocês, mas esse texto ele é muito importante. Eu não vou ler ele inteiro para não ficar uma coisa chata, mas eu vou ler uma parte aqui, que é essa segunda parte. Ó. Essa arquitetura simbólica não é só veículo de informação, é o mecanismo central do aprendizado humano. Aprendemos, ensinamos, planejamos e sonhamos usando símbolos. Uma mesma palavra pode evocar imagens, sentimentos e decisões práticas. O conceito de águia, por exemplo, não é apenas uma combinação de letras, é um universo de atributos. Visão aguçada, altitude, foco, poder. E tudo isso é comunicado através de uma simples palavra, águia. Avançando para o século XXI, entramos em uma era em que as máquinas começaram a participar desse processo simbólico. Modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, não entendem o mundo como humanos, mas processam símbolos, padrões, sequências de palavras. Eles absorvem milhões de textos, associando combinações de letras e palavras a significados estatísticos, simulando assim uma parte do poder humano de comunicar e aprender por linguagem. Então, a gente vai trazer aqui, né, uma situação que é assim, quando nós nos comunicamos, quando eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, existe muita informação além da própria palavra que está saindo. Então, óbvio, se vocês fecharem o olho e escutarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Só que enquanto eu falo, por exemplo, tem alteração de tom, tem espaçamento de palavras, o tempo entre as palavras. Então, uma pergunta pode se transformar numa afirmação. E o tom, vocês estão interpretando. Então, vocês aqui junto com a gente, principalmente no presencial, existe um outro teor de linguagem que é aprendido. Tem a comunicação não verbal também. E no dia a dia, quando vocês conversam entre si ou com outras pessoas, existe muita comunicação que fica entre linhas. Então, a forma como você fala com a pessoa, você percebe se a pessoa está, por exemplo, se ela está num dia bom ou ruim, se você conversar 1 minuto com ela. Dá um bom dia para uma pessoa que está com raiva, por exemplo. Na hora você fazer isso, a pessoa está azeda, está ruim. Alguma coisa está estranha. E quando você já conhece a pessoa, então, fica mais refinado ainda. Vocês percebem rapidinho se essa pessoa está ou não num dia bom. Ou seja, quando nós nos comunicamos com o ser humano, nós temos a habilidade refinada de pegar padrões. A gente entendeu já alguns padrões. E esses padrões falam muito sobre uma situação. Por exemplo, se vocês forem pedir, vamos lá do Diegão de novo, pedir um aumento pro Diego. Ok, dependendo da cara que o Diego faz, já vai trazer uma resposta, não tá? Ele não precisa nem responder. A cara que ele fizer já pode trazer uma resposta, certo? Ou seja, não precisa da palavra para dar a resposta. Por quê? Porque nós temos esses canais sensitivos. Agora, a inteligência artificial não tem. Por mais que você envie um áudio para ela, ela não percebe que você está bravo. Porque ela transforma aquele áudio em palavras, em tokens, em números, processa e devolve novamente para você. Agora, se você falar uma palavra para ela que simbolize um padrão de alguém que está bravo, ela vai entender.
Entende? Então, se a palavra sua que saiu, ela tem algo que simbolize um tom, ela vai entender, porque ela tem o padrão daquele tom. Então, na interconexão que você está conversando com a inteligência artificial ali, o tom é em palavra, não é em forma, como você fala com o tom da voz. Então, quando a gente se comunica, a gente usa tom de voz, expressão facial, gestos, postura, né, olhar, aquele olhar de lado. Tem uma situação, né, quando você tem amigos, você não precisa falar. Você olha para o seu amigo assim, você já matou a charada, já entendeu. Porque o ser humano ele consegue se comunicar de diversas formas, né? Então, e quando você não entende alguma coisa, você fala assim, explica isso de novo. É simples, mas a inteligência artificial, dificilmente ela vai pedir para você explicar novamente. Ela vai te dar uma resposta baseada no que ela entendeu. Então, se você explicou mal, ela vai te dar uma resposta que talvez não seja aquilo que você espera. Eu não vou ficar aqui batendo na inteligência artificial, não, tá? Eu gosto muito de usar a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela vai só te responder o que você escreveu. E eu confesso para vocês que às vezes eu também fico bravo com a inteligência artificial, tá? Chegar nisso, ó. Como a IA entende? Aqui é diferente. A IA só entende o que está escrito, ponto final. Ela não percebe emoção, intenção, nem clima de equipe. É claro que se você jogar uma gíria para ela, ela vai entender a gíria, tá? Por quê? Porque ela tem padrão. Ela entendeu o padrão, ela conhece aquela gíria. Por exemplo, se você mandar uma mensagem para ela e você falar assim, de primeira, assim, sacou? Ok. Ela vai falar assim, ele gosta de gíria, sacou. Tá bom, vou usar isso com ele. Saquei, e aí, tá? Ou seja, ela vai jogar o tom, porque o saquei é gíria. Então ela vai entender que você fala daquele jeito e a partir daquele momento ela modela aquilo e ela começa a falar com você daquele jeito. Ou seja, se você falar com ela de forma coloquial, ela te responde de forma coloquial. Exceto se você programou ela também. Tem uma inteligência artificial, gente, o Elon Musk é um ET mesmo, viu? Ele criou uma inteligência artificial, não sei se dá para mostrar aqui para vocês, ele criou uma inteligência artificial que ela vem com um sistema interno de estrutura de resposta. E tem um ursinho panda lá, que acho que é uma raposa, não um panda, que ele é o cara da gíria. Ele fala, e aí, moro, sacou? E aí fica o robôzinho ali mexendo, e aí, moro, só na gíria, na gíria. Você pode até falar, não, para de falar em gíria, isso é feio. Ah, que isso, tá, eu vou parar, moro. Fala assim. Ou seja, se você programar ela para falar em gíria, ela vai falar em gíria com você. Se você programar ela para falar em juridiquês, só juridiquês. Tem um professor é um dos professores de civil, acho que um dos mais... É o que ajudou a construir o Código Civil de 88. Não, a Constituição. Como que... Enfim, eu estava estudando para a prova e eu falei, era a prova de Constituição. Estava estudando lá, falei assim, deixa eu pesquisar aqui quem que foi o que ajudou. O que ajudou a construir o Código Civil, a Constituição de 88. Aí descobri lá, aí eu fui lá e construí a inteligência artificial, o clone dele. Então, como ele falava, a forma como está escrito os livros dele. Então, o tom que ele usava, o conselho, a palavra, era ele. Então, para mim, ficou muito mais fácil estudar com ele. Entende? Então, ou seja, ainda assim, sempre a inteligência artificial vai fazer com que as respostas sejam equivalentes às palavras. Às vezes você coloca a inteligência artificial para responder você com voz. Sabe a ativação lá que fica soando natural? Ok, esse tom de voz você consegue modelar. Por exemplo, fale um pouco mais rápido, fale mais lento. Ele consegue modelar, porque você está pedindo. E ela conhece os padrões de linguagem. Então ela vai ajustar isso para você. De acordo com o que você programa a inteligência artificial, ela vai. Agora, essencialmente, ela não entende, ela não está te vendo assim, você pode até abrir um vídeo com ela e mostrar uma foto que você está bravo. Ok, ela vai entender padrão, ela pega o padrão. Então, para a inteligência artificial, precisa de comandos claros e diretos. Ela não entende entrelinhas, exceto se você escrever as entrelinhas, colocar entre parênteses. Ela não faz perguntas de volta para entender, às vezes, o que você está sentindo. Isso precisa ter explícito no seu prompt. E ela não adivinha se era igual à última vez. Ou seja, ela não tem uma interpretação de contexto no sentido como nós humanos sentimos as coisas. Então, ela tem uma janela de contexto, ela tem uma informação. Dentro dessa janela de contexto tem um número de tokens.
Então, atualmente, por exemplo, o ChatGPT tem 128 mil tokens. Ou seja, ele lembra de toda a conversa até 128 mil tokens. Isso é bastante, tá? Isso é quase um livro, basicamente. Então, ali você pode escrever, ele vai sempre lembrar do que você estava falando com ele. No Gemini, por exemplo, é 1 milhão de tokens. Depois ele esquece, Depois de um certo nível, sim. Alguns, inclusive, eles pedem para você começar uma aba nova. O Gemini tem 1 milhão de tokens. É muita informação que você consegue conversar, ela lembra. O ChatGPT, ele tem uma função que ele tem uma memória. Ele meio que, algumas coisas que ele considera importante, ele vai salvando nessa memória. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um projeto. Aí esse projeto é importante. Ok, ele entendeu, ele salva. Diego tem um projeto que faz isso. Então, se você abrir uma aba nova com ele, conversar com ele, e você citar esse projeto, ele pega informação da memória. Mas é uma memória curta ainda. Esse tipo de agente dentro do GPT, dentro da aba do GPT, é curto. E essa memória, aí sim, ele vai se lembrar. Mas aí se você criar um agente e colocar toda essa informação no contexto, aí ela, teoricamente, não esquece nunca. O agente, se você construir ele com base de conhecimento, a gente vai fazer isso hoje, a gente vai construir agentes com base de conhecimento, aí a base de conhecimento faz ele se lembrar. Porque aí se você integrou a informação ao agente. Transformou o que ele quer uma informação, transformou num contexto, para ele usar de base para todas as respostas. Isso não necessariamente ficar lembrando da conversa que teve. Isso, mas ainda assim é uma memória, dependendo do contexto que você colocar, ainda assim é uma memória que ele pode esquecer. Às vezes você precisa refrescar a memória dele. Então, por exemplo, aquele livro que você leu há 10 anos atrás, você lembra o conceito, a estrutura, mas você não lembra as palavras exatas. Então, por exemplo, para vocês, que eu vi lá no questionário que vocês responderam, que às vezes a dificuldade é uma peça, por exemplo, às vezes você pode colocar exemplos. Você pode treinar ele com exemplos. E ele vai entender mais ou menos. Mas às vezes é bom você refrescar a memória dele, ele esquece. Chegou a hora da missão, bate no peito e vamos para dentro executar. Eu sei que estou aprendendo e isso vai me ajudar. São meus sonhos, minha vida, meu projeto vai brilhar. Aqui vai a música para completar sua missão. Vocês aprendendo